salmo, que vai ser um salmo que fala sobre a família, o Salmo 127. Glórias a Deus. Salmo 127. Fala da segurança e prosperidade e fecundidade vem somente de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá eles aos teus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando os falarem com seus inimigos a portas. Amém? Então a gente vê aqui a necessidade de nós estarmos firmes no Senhor. O salmista disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão os que trabalham. Se você trabalha na direção de Deus, buscando a graça de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, pode ter certeza que as bênçãos do Senhor sempre serão derramadas sobre a nossa casa. Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus nesta manhã. Amém, amém. Vamos louvar a Deus com os nossos hinos. Em adoração. Cante comigo. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim. Canta para o Senhor. És manancial, fonte inesgotável, das vida ao coração. Como Rei Davi, cante com alegria. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, aleluia. Majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Vamos lá. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és para mim, tu és como um rio, oh aleluia, rios de águas vivas. Flui Jesus, flui aqui, flui dentro de mim, manancial eterno. És manancial, uma fonte, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como Rei Davi, quero te louvar, minha alma, minha alma, minha alma, minha alma canta a ti,
Te amo, ó Senhor. Oh, aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Cante ao Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, Tudo é teu. Quero te adorar. Quero te adorar. Ainda que a figueira não aleluia. floresça. Quero me alegrar. Quero me alegrar. Mesmo se Dinheiro me faltar. Ouça isso. A vitória vem. Sim, ela vem. mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, Meu Deus, fiel a mim. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. quero te adorar, Ainda que a figueira não floresça, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. a vitória vem, mesmo que pareça que é O fim. pois tu és
sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Ele é maravilhoso, irmão, Ele é fiel, aleluias. Mesmo que nós sejamos infiel, o Senhor, Ele é fiel. E a sua palavra permanece para sempre. Aleluia. Queremos nesse momento, ó Pai, apresentar esse grupo de crianças, Senhor, que chegou aqui na tua casa essa manhã. E vieram aqui cultuar o Senhor, da maneira deles, ó Pai, na inocência deles, ó Pai. Eles vieram aqui, Senhor, porque sabem que o Senhor é o Pai deles, o Senhor é o Criador do céu e da terra, Pai. Nós pedimos agora, Senhor Jesus, que assim na classe que eles vão participar agora, Senhor, a tua presença esteja ali, Senhor, abençoando e fortalecendo, Senhor, o coraçãozinho deles, ó Pai. Usa os professores com graça e com sabedoria, Pai, para que eles possam sair daqui, Senhor, com um pouco mais de conhecimento da tua palavra. Também quer dizer menção ao Pai da Vitória, que está enferma, Senhor Jesus, da Emily, Senhor Jesus. Pai, cura, Senhor Jesus, restaura, Senhor Jesus, glorifica o teu nome, Senhor. Como nós louvamos aqui nessa manhã, Pai, nós somos infiéis, mas o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai. Pai querido, eu te peço agora, visita, Pai, essa família, Senhor, essa mãe, esse pai, que perdeu esse filho, Senhor, nesta idade, nessa juventude, ó Pai. Oh, meu querido Jesus, nós não temos palavras, Senhor, para consolar esta família, Pai, mas eu sei que o bálsamo que vem da parte de Ti, a Tua presença, Senhor, quando é manifestada, ó Pai, a Tua palavra diz que até a tristeza salta de alegria, ó Pai, porque o Senhor é o príncipe da paz, Senhor. Visita esse pai, visita essa mãe, Senhor, conforta esse coração, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós pedimos, te damos graça, ó Pai, amém, Jesus, amém. Amém? Graças a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Feliz em mais uma manhã de estar aqui para adorar o nosso Deus, porque a presença do nosso Deus, ela é real. Agradecendo a Deus sempre pela oportunidade de estar aqui louvando e engrandecendo o seu nome. Que Deus possa cuidar da sua obra em toda a terra. E que Deus também abençoe o coração de cada mamãe nessa manhã. Que Deus possa dar força, alegria e paz no coração de cada uma. Amém? Glórias a Deus. Se às vezes a escuridão vem em nossas vidas e nos afligimos, dizer que nessa manhã nós temos que confiar. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é o nosso guarda fiel. Ele não tosqueneja. Ele está com os seus olhos postos sobre nós, sobre cada vida. Então, que estamos sempre na dependência do nosso Deus, porque Ele sempre tem um dia de sol para cada um de nós, amém? Glórias a Deus. Vamos louvar o nosso Deus nessa manhã.
Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano. Há uma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. No terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano. Há uma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano. Há uma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Há uma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Há uma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus fez uma obra maravilhosa em nossas vidas, irmãos. Oh, bendito e louvado seja o nome do Senhor. É só Jesus que faz o negócio da vida nossa, irmão. Os irmãos louvando aqui, eu estava me lembrando que no dia das mães, eu tinha 19 anos de idade. Nunca esqueci disso. Foi um dia mais que eu decepcionei a minha mãe. Eu saí de casa de manhã e aquele dia eu bebi todas de manhã. E tinha assim uns 3 terrenos vazios antes de chegar na casa do meu pai, que era num bairro novo da cidade. E eu estava tão ruim que eu não conseguia chegar em casa. E tinha assim uma árvore assim, dentro desse terreno vazio. Eu fui e deitei ali no meio daqueles, os irmãos conhecem no Brasil, aqueles capim braquiária, fica grandão assim, que tombou, deitei ali, dormi ali. Eu acordei com a minha mãe dizendo assim: nossa, tem um bêbado dormindo ali, tadinho dele, coitada da mãe dele nesse dia. Sabendo que era o filho dela que estava ali dormindo ali. Glória de Jesus. Pela honra.
Jesus consertou esse vaso velho aqui, quebrou ele e fez um vaso novo para a glória do seu nome. Por isso que quando a gente vê os irmãos louvar a Deus, que esses hinos se toca lá na alma da gente, sabe, irmão? Porque se nós sem Cristo Jesus, talvez muitos de nós não estaríamos aqui nesta manhã. Talvez muitas vezes até já tinha partido para a eternidade sem Cristo Jesus. Mas se nós estamos aqui nesta manhã, é porque pela sua infinita graça, sua infinita misericórdia, Ele estendeu as mãos para nós. Mais uma vez, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Algumas vezes as pessoas perguntam: por que é que vocês crentes saúdam com a paz do Senhor? O que é esse negócio de paz do Senhor? A Bíblia, ela nos diz que nós possuímos a paz de Cristo e nós podemos saudar o nosso amado irmão com essa paz gloriosa, a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de convidá-los para mais uma vez nós nos colocarmos em pé. Estaremos fazendo uma leitura da palavra de Deus nesta manhã. No livro do princípio. Que livro é este? Muito bem. Livro do Gênesis. No capítulo 12, a seguir do versículo 1. Gênesis, princípio da criação. No capítulo 12, a seguir do versículo 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muito bem, vamos orar uma vez mais ao Senhor nesta manhã. Querido Senhor Jesus, nós lemos a tua palavra, ó Pai. Sabemos que ela é viva e eficaz, ó Deus. Uma palavra rema nós precisamos nesta manhã. Uma palavra revelada do teu coração para o coração da tua noiva, da tua igreja. Lapida nossa alma, Senhor Jesus. Fala aos nossos corações. Tira todo o orgulho, meu Senhor, do nosso coração, para que possamos recepcionar a tua palavra com alegria. Que a mesma venha fazer mudança em nós, ó Deus. Jesus, nós lhe pedimos, ó Pai, porque sabemos que somente tu tem palavra de vida eterna para a tua igreja nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de poder vos assentar, antes de iniciar as minhas palavras nesta manhã, gostaria de aproveitar neste domingo e desejar um Happy Mother's Day. Bonito, né? Em inglês, Happy Mother's Day. Um feliz Dia das Mães para você, minha irmã, que é mãe. Mãe é algo especial. Pai não deixa de ser especial, mas mãe é especial. Todos nós temos um carinho muito particular pelas mães. Gostaria de parabenizar todas as mamães aqui nesta manhã, em especial a mamãe dos meus filhos. Eu acho que tem esse direito, não tem, pastor Sinésio? Muito bem. Gostaria também de agradecer a Deus pela vida de uma pessoa muito especial para a minha família, nossa vovó Maria. Ela teve uma participação muito especial na criação dos meus filhos. Ela cuidou do Felipe, cuidou da Jéssica, e eles têm um carinho muito especial por ela. Vovó Maria e o vô Pinho. Nós agradecemos a Deus pela vida da irmã Maria. Meus irmãos, o pastor Sinésio, nosso pastor, ele comentou comigo sobre a necessidade de nós fazermos um trabalho, alguns cultos em específico, voltado especialmente para a família. Família.
nós observamos que até mesmo o termo família está meio deturpado, não é mesmo? Hoje no Brasil é meio complicado até mesmo falar em família. Existem alguns países na Europa que já extinguiram a família. Sabe por quê? Porque o casamento, ele está intrinsecamente ligado com o termo família. E quando se extermina com o casamento, automaticamente se extermina com a família. Os sociólogos dizem que a família é a célula magna da sociedade. Sem família não existe sociedade. Mas eu queria lembrar para você, meus irmãos, que família é um plano de Deus. Eu gostaria que você repetisse comigo nesta manhã: a minha família é um plano de Deus. Amém. A nossa família é um plano de Deus. E nós vamos observar isso na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. E é interessante que os irmãos deixem as vossas Bíblias abertas aí no livro de Gênesis mesmo, porque nós precisamos entender o que é família. Talvez se nós colocássemos uma faixa bem grande aqui na frente da igreja dizendo família, para que nós pudéssemos ficar nesses 5 finais de semana lembrando deste projeto de Deus. Família, quão importante é uma família, meus irmãos, quão importante é. Tão importante é que ela nasceu de um propósito divino. Família é propósito divino. E, meus irmãos, buscando no dicionário, para os jovens que estão aqui e que já faz muito tempo que saiu do Brasil, existe lá um dicionário chamado Aurélio. E nesse dicionário chamado Aurélio, família, ele coloca que são pessoas do mesmo sangue, juntas em um determinado local. Isso é família. Em alguns dicionários, até mesmo um dicionário norte-americano que a gente conhece na internet, chamada Wikipedia, ele já diz diferente. Ele diz que família é um agrupamento de pessoas ligadas pelo mesmo sangue ou não, que vivem em um mesmo local e que têm mesmas finalidades e propósitos. Eu já prefiro ficar com o Aurélio, que família, ele tem que vir da mesma linhagem, sangue. Tem pessoas que você considera como um irmão, mas nem por isso ele vem da sua genealogia. Então não é família, não deixa de entrar na família. Ele pode ser um grande amigo seu, mas não vem do mesmo sangue. Eu prefiro ficar com essa descrição de Aurélio. Família, o que é uma família? Irmãos, nós vamos nos ater nessa primeira parte deste trabalho, nós vamos nos ater numa base do que é uma família, aonde nasceu a família, como surgiu uma família. E depois os irmãos que vão me anteceder estarão explicando mais alguma coisa a respeito, provavelmente, dos ataques que a família moderna está sofrendo hoje em dia. Mas a minha parte coube o Senhor me trazer alguma coisa sobre uma plataforma estrutural do que é uma família. Irmãos, na realidade, aonde surgiu a família? A família, ela é uma instituição que nasceu na vontade e no querer de Deus. Foi Deus que projetou a família. Foi Deus que pensou e logo houve uma família. E o interessante, meus irmãos, é que lá no livro de Gênesis está escrito isso. Olha só, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a semelhança. Gênesis capítulo 1, no versículo 26. E depois, olha, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho
e fêmea o criou. Observe bem, meus irmãos, é importante que nós atenhamos aos detalhes da Bíblia. Macho e fêmea os criou. Depois ele vai mais além, o autor desse livro: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente que está sobre toda a face da terra, e toda árvore em que dá fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave do céu, enfim. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e isso era bom. Veja que interessante, meus irmãos. Deus, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, falando para a Trindade. Projeto de Deus em criar agora uma família. E eu achei interessante, meus irmãos, que ele diz o seguinte: criou Deus macho e fêmea e os criou. No livro do Gênesis também está escrito: e deixará o varão o seu pai, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Casamento. Irmãos, é aí que surge a família. A família surge lá no Gênesis. Quando Deus cria o homem, ele vê que o homem faltava alguma coisa para o homem. E ele observa que faltava uma auxiliadora, uma adjuntora para o homem. E depois que Deus cria a mulher, Deus cria também um projeto. Deus diz o seguinte: olha, Deus os abençoa e diz: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, meus irmãos, primeira coisa que a gente precisa entender: o que é família? Família é uma instituição que foi criada por Deus. E família é composta de um homem e de uma mulher. Por que eu preciso falar isso? Porque na sociedade odierna, hoje nós já não temos mais esse conceito. Dizem por aí que 2 homens já podem ser família, ou 2 mulheres podem ser família. Segundo a minha Bíblia, meus irmãos, é contra a natureza de Deus. Casamento ainda continua sendo homem e mulher, conforme Deus criou. Irmãos, nós não podemos deixar com que essas ideias do sistema maligno e ímpio do adversário venham entrar na nossa mente. Porque senão, meus irmãos, daqui a pouco, pastor Sinésio tem que fazer casamento de 2 homens e 2 mulheres aqui, contrário à vontade de Deus. A Bíblia, meus irmãos, não muda, ela continua sendo atual. E quando Deus fala é macho e fêmea, continua sendo macho e fêmea. Alguém pode me dizer: mas irmão Levi, você é muito conservador. Isso aí é para uma época lá atrás. Meus irmãos, o irmão Rodrigo continua, ele algumas vezes usa o parafrasear que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair o amanhã, do New York Times, que vai sair amanhã. Irmãos, a Bíblia, ela se renova a cada manhã. E quando Deus fala que uma família é constituída de um homem e de uma mulher, nós temos que ficar com essa palavra, independente do que as pessoas lá fora digam para você. Olha, meus irmãos, alguém está dizendo aí: não, os psicólogos dizem, mas 2 homens, eles se amam com paixão ardente. 2 mulheres, elas se amam e elas podem adotar uma criança e constituir um lar feliz. Irmãos, isso é um engodo de Satanás para destruir o projeto de Deus inicial, que se chama família, que é composta de um homem e é composta de uma mulher. Não aceite essa ideia. E eu quero ler aqui com os irmãos no livro de Romanos. No livro de Romanos vai estar trazendo algumas revelações para nós, que os irmãos vão se recordar do que eu estou dizendo.
Olha o que está escrito em Romanos. No capítulo 1 de Romanos, Paulo está falando contra essa prática terrível. Observe só o que Paulo diz no capítulo 1 de Romanos. Ele diz o seguinte, irmãos. Capítulo 1, versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Observe isso, irmãos. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza. Natureza, lá no princípio, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Mas aqui, olha, por causa do pecado, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Irmãos, está aqui. Continua sendo homem e mulher. Sim, senhor, casamento, homem e mulher, não mudou, não vai mudar. Aleluias. Os irmãos concordam, meus irmãos? Não podemos, meus irmãos, aceitar agora o que vem sendo instruído nas escolas para os nossos filhos. Hoje em dia no Brasil existe uma palavra chamada homofobia. E eles dizem que os crentes agora são homofóbicos. Irmãos, homofobia é uma doença psicossomática, a ponto da pessoa prejudicar, até fazer mal físico para uma pessoa, porque ele não concorda com a orientação sexual da mesma. E nós, os crentes, não somos homofóbicos. O que a gente não aceita é a prática do pecado. Quanto à pessoa, nós a amamos e a respeitamos, mas o pecado, meus irmãos, nós odiamos o pecado, e o pecado tem que ficar para lá, e não vamos aceitar. Não podemos abrir mão e nem concordar com as ideias mundanas. Família se constitui de um papai e de uma mamãe. Continua sendo assim, meus irmãos. Uma das coisas interessantes, meus irmãos, é que o casamento também é algo que foi instituído por Deus. E família se relaciona especificamente com o casamento. Começa no casamento uma família. E o casamento, meus irmãos, é algo que ultimamente ele tem sofrido muito. Hoje as pessoas, é difícil acontecer um casamento, já não se casam mais. Quando estava meditando nesta mensagem, eu pude observar que nessa igreja aqui se fizeram muito poucos casamentos, não se casa mais. As pessoas já não estão casando mais. No Brasil as pessoas já não se casam mais. Por quê? Se não forem evangélicas ou se não tiver uma orientação familiar, as pessoas estão achando mais interessante ficar. Fica uma semana, fica duas, depois larga. Vamos arrumar mais outro, e mais outro, e mais outro. Irmãos, e a palavra de Deus? Onde que fica nesse negócio? Aonde é que fica a família? Aonde é que fica o casamento? Aonde é que fica? Irmãos, nós precisamos analisar a palavra de Deus para não incorrer nesses erros. Sabe por quê? Porque eu temo que daqui a alguns anos as pessoas já não saibam nem mais o que é casamento. Nossa, vocês casavam antigamente? Eu temo isso.
que a nova geração que está vindo já não quer mais saber de compromisso, porque casamento, meus irmãos, envolve compromisso entre ambas as partes, envolve responsabilidade entre ambas as partes. Isto é família. Mas nós vamos, meus irmãos, rapidamente verificar uma coisa aqui. Olha, qual é a função da família? A função da família, meus irmãos, está descrita na Bíblia também. Função, família. A família, ela tem que funcionar de alguma maneira. E qual é a função da família? Olha, lá no livro do Gênesis está dizendo, olha, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e Deus os abençoou, e a primeira coisa que diz é o seguinte: frutificai. Frutificai, meus irmãos, em outras palavras, tenham filhos. Frutifique. Quando eu estava preparando esta mensagem, eu lembrei da minha vovó materna. Ela pensou que esse trabalho de frutificar a terra era só para ela. 24 filhos, meus irmãos. 24 filhos. Já passou para a eternidade, minha vovó. Mas eu ficava imaginando um filho por ano. Eu acho que ela e meu vovô falaram assim, ó, vamos fazer esse negócio aqui sozinho, encher o mundo de filhos. E eu tenho 24 tios, 23 porque um faleceu. Então hoje é um dia interessante lá no Brasil, que se reúne todos os filhos. Mas irmãos, essa foi a primeira ordenança, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai a terra. Irmãos, a Bíblia também fala que era para o homem dominar sobre a criação que Deus tinha criado. Ser administrador daquilo que Deus fez. Mas uma das partes mais importantes, meus irmãos, nessa fase da multiplicação, é que o que estava no coração de Deus, meus irmãos, era não somente que o homem criasse filhos, mas que os homens ensinassem os seus filhos a serem tementes e fiéis a Deus. Esse era o propósito do casamento. Um casal que tem filhos, e esse casal tem a responsabilidade e a função de criar esses filhos no temor do Senhor, para que quando esses filhos crescerem, eles também possam criar outras famílias, se multiplicando assim, no temor do Senhor. Aleluia. Irmãos, nós temos uma carência tão grande hoje em dia de ensinamento para os nossos filhos. Eu louvo a Deus porque na nossa igreja os irmãos têm projetos, as crianças são ensinadas, existem professores, a irmã Lulu, os demais que estão ali, o irmão Veloso. Mas irmãos, hoje existe uma carência muito grande de educadores cristãos para ensinar os filhos. Hoje quem ensina os filhos é a internet. Hoje quem ensina os filhos é a televisão, a babá eletrônica. Eu estava me recordando com um amigo de trabalho, que na minha época, a gente soltava pipa, andava de carrinho de rolemã, brincava de pega-pega na rua, soltava peão, brincava de corrida. Hoje em dia os jovens, meus irmãos, são técnicos em computador, não sai mais da tela, não deixa mais o joystick, e eles ficam vidrados como que hipnotizados. E a mãe precisa falar 50 vezes para tirar os meninos da frente da televisão, ou tirar os meninos da frente do joguinho ou da internet. É assim ou não é, irmãos? Só que é dever meu e seu que os nossos filhos conheçam a Deus. Não é dever dos nossos professores lá embaixo, é dever meu, é dever da minha esposa, que os nossos filhos tenham conhecimento e experiência espiritual. Sabe por que eu estou aqui hoje, meus irmãos? Sabe por que eu sou um pastor? Porque os meus pais tiveram, meus irmãos, a graça de Deus de me ensinar quem é Jesus. E isso entrou no meu coração e não saiu mais. Está aqui comigo, meus irmãos. Eu me lembro testemunho, isso é testemunho, tá? Da minha esposa. Eu conheço a Siméia desde que ela tinha 11 anos. Muito tempo. E aí, meus irmãos, ouça só. Conheço também o meu sogro antes mesmo dele ser meu sogro.
E aí um dia a dona Cimeia falou assim: não vou hoje na igreja não, estou com muita vontade. E ela falou pro Manuel: papai, não vou para a igreja hoje. Manuel ficou quieto. E ela não ficou ali deitada no sofá e não queria ir para a igreja não. E aí, meus irmãos, foi dando o horário de ir para a igreja e foi chegando às 7 horas e a dona Cimeia sentada no sofá. Quando o Manuel viu que ela não ia ir, falou: Cimeia, você vai na igreja? Opa, mudou. Dona Cimeia se arrumou, meia bicuda, mas foi para a igreja. Só que ela diz o seguinte: vocês imaginaram se o papai Manuel deixasse a primeira vez, deixasse a segunda vez, a terceira vez, talvez ela não estivesse aqui e não fosse a mãe dos meus filhos hoje. Irmãos, nós precisamos ter a graça de Deus para ensinar os nossos filhos a conhecer quem é Deus, conhecer quem é Jesus, ter experiências pessoais com Deus, saber que o Senhor é Senhor da nossa vida para hoje, para sempre. Eles precisam conhecer. Eu me recordo, no Thanksgiving, Felipe, meu filho, ele era bem pequenininho, me recordo qual a idade, mas aí a professora perguntou assim para a classe: por que de que vocês são agradecidos? Não é? E perguntou para um, ele falou: eu sou agradecido pelos meus pais que me dão brinquedo, eu sou agradecido pela minha professora. E aí perguntou para o Felipe, sabe o que o Felipe fala? Sou agradecido por Jesus. A mulher falou: quê? Eu sou agradecido em inglês. I thank you for Jesus because he is my savior. Diz que a mulher estalou 2 olhão assim para ele. E sabe o que? Depois ela foi lá abraçar ele, depois sozinha abraçou ele, por causa dessa resposta. Irmãos, os nossos filhos têm que crescer conhecendo quem é Deus. Isso é papel da família. Isso é papel da família. Esses dias eu estava andando, estava indo para o trabalho com a minha esposa, e eu vi uma menininha desse tamanho assim, ó, pequenininha. Fala igual pastor Siné, pitiquinha, desse tamanho assim. Batendo na mãe assim, pá, pá, pá. Eu olhei aquilo e falei: meu Deus do céu, que situação terrível. Eu vou falar. Ontem eu estava lá na igreja em Port Chester, eu vi uma criança, um pai sentado aqui e a mãe aqui, na frente do púlpito. A criança rolava no chão para lá, rolava no chão para cá, subia em cima do púlpito, descia em cima do púlpito, e a mãe... Irmãos, que tipo de pai e mãe você e eu estamos sendo para os nossos filhos? Quando Salomão diz fustiga a criança com vara, ele está querendo dizer o quê? Passar a mão no cabelo? Fazer carinho? Irmãos, tem hora que tem que aplicar a correção para eles terem responsabilidade. Ontem pastor Nilson estava dizendo que uma vez, meus irmãos, para os irmãos que não estavam lá, ele tinha que cuidar dos porcos. Os porcos grandes, se não desse comida, não desse água, os bichos parece que caíam e ficavam espumando. Aí, meus irmãos, chegou a tarde, os porcos estavam lá todos caídos no chão, espumando a boca. E o Miguel, pai do pastor Nilson, perguntou: ô Nilson, o que aconteceu? Você não deu comida para os bichos? Ah, esqueci, meu pai. Ah, você esqueceu? Então vem cá. Pá! Deu-lhes uma lapada de cinta. Ele falou: irmãos, aquela lapada ensinou tanta coisa, porque eu nunca mais esqueci de alimentar os porcos. E também tive responsabilidade agora na minha vida adulta. Responsabilidade, meus irmãos. Irmãos, algumas vezes nossos filhos têm que sofrer a correção, para que eles aprendam. E é coisa dura corrigir um filho. Quem é pai sabe disso. Mas, irmãos, corrija agora enquanto você pode, viu? Corrija agora antes que seja tarde demais. Você vai chorar lá no futuro. Eu tenho visto falar assim, ó: não, mas é criança. Coitado, ele tem que viver a infância dele. Irmãos, saia desse sistema maligno do mundo. O seu filho tem que andar sobre o seu domínio. Não é o filho dominando o pai, não. Eu não sei se eu estou sendo muito forte, pastor.
Mas nós precisamos ouvir isso, irmãos. Pais, você precisa ouvir isso essa manhã, porque faz parte da palavra de Deus. Filhos, nós temos essa graça de Deus de ter a palavra do Senhor para nos corrigir como pais e como filhos também. Como filhos. Mas nós temos que entender, meus irmãos, que algumas vezes os filhos têm que passar por uma correção, sim. Eu me recordo que uma vez, parece que a irmã Maria chegou lá para Maria, não é, irmã Maria? Foi a Jéssica, não é? E ela falou: vó Maria, meu papai me bateu. E doeu, vó Maria. Mas daí o que ela falou, irmã Maria? Ele me bateu porque ele me ama. Irmãos, saiba do seguinte: Deus tem um projeto na sua família, mas você tem que fazer a sua parte também, viu? Trate o seu filho com amor, com carinho, mas na hora de aplicar o corretivo, eu sei que é difícil, irmãos, eu sei que é difícil, mas olha, Deus está ministrando aqui na sua vida nesta manhã de uma forma muito simples, muito natural, que você pai, você mãe, tem que saber corrigir o seu filho na hora certa, para que quando ele ficar velho, ele se lembre de um pai, de uma mãe, que teve o carinho de corrigi-lo, porque faz parte, meus irmãos, da função da família. Eu me recordo uma vez, que eu estava fazendo um projeto, uma borda, e o meu filho, Felipe, até hoje ele lembra disso, e algumas vezes a gente dá risada junto. Ele estava mexendo assim em umas latas de tinta, não é? E eu estava trabalhando, e eu falei: filhão, não mexe nessas latas de tinta que você vai derrubar. E ele falou: tá bom, papai. E eu estou trabalhando. No canto do olho, eu vi o Felipe, derrubou a lata de tinta no chão. E aí ele olhou para mim assim, pegava com a mãozinha dele assim, jogava na lata assim. E eu só olhando assim, de rabo de olho, o que o Felipe estava fazendo. E ele olhava e tal, e de repente eu falei: Felipe, o que aconteceu? Ele falou: ih, papai derramou aqui a tinta. E eu falei: filhão, e agora? Ele falou assim: papai vai apanhar eu. Aí, meus irmãos, eu falei: vamos lá para o quarto, meu filho. Foi a única vez que eu fiz isso. Levei ele para o quarto, peguei a cinta, falei: filhão, papai não gosta de fazer isso, mas é para te ensinar. Ele abaixou a cabeça assim, aqueles olhos azuis dele assim, virou para o meu lado e deu aquela olhada assim, com os olhos mareados de lágrima, aqueles 2 olhos azuis. Pode bater. Se eu piscasse, chorava junto com ele. Eu falei: dessa vez você escapou, meu filho. Dessa vez você escapou, mas nunca mais, hein? Ele: aprendi, papai, aprendi. E eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, meus irmãos. Louvo a Deus pela vida deles. São obedientes. São como qualquer outras crianças, mas são extremamente obedientes, meus irmãos. Me lembro uma vez também, estou contando experiências, meus irmãos, porque isso é parte da nossa vida, isso é família, isso é coisa boa, meus irmãos. Me recordo que a Jéssica, ainda pequenininha, baby, vocês tinham 1 ano, 2, nós estávamos na igreja, lá em Port Chester. E todo filho tem um temperamento diferente. O Felipe é mais tranquilo, é mais calmo, a Jéssica não. Ela é mais assim. E aí a Jéssica estava no colo da Simeia, quando de repente ela ficou meio nervosa e a Simeia tentou controlar ela, ela deu um tapinha no rosto da Simeia. A Simeia se controlou, deu aquela respirada funda, aí pegou e falou assim: filhinha, agora nós vamos lá no banheiro da igreja. Minha esposa desceu lá, ela usava fralda ainda. Minha esposa tirou a fraldinha dela e deu uns 3 tapinhas, com muito carinho. Bastante carinho. Ela disse que ardeu a mão dela, então foi com muito carinho. Mas, irmãos, depois daquele dia,
Todas as vezes que ela tentava alguma coisa, Simeia falava: você quer voltar para o banheiro? Opa! Lembrei. Irmãos, isso é coisa de pai, isso é coisa de família, isso é coisa para vocês, isso é coisa para nós, gente. A Bíblia está ensinando isso aí. Ensina o menino, a criança, no caminho que deve andar. Salomão fala com muita clareza: fustiga com a vara a criança. E aqui é tão difícil, meus irmãos, tão difícil a coisa, que se acaso você for tentar corrigir seu filho, é perigoso até você ir preso. Preso. Mas, irmãos, o que vocês preferem? Seguir a palavra de Deus ou seguir as leis do país? Você escolhe. Você escolhe. Projeto, meus irmãos, de Deus é a família. E aí a gente vai caminhar rapidamente, meus irmãos, em 5 minutos. Qual é o papel, meus irmãos, da mulher nessa instituição criada por Deus? Qual é o papel da mulher? O homem e a mulher têm funções distintas nessa instituição chamada família. Tem, sim. Se vocês observarem no Gênesis, no capítulo 1 mesmo, e no versículo 16, está escrito o seguinte: olha, a função da mulher, e fez Deus, melhor dizendo, 3 e 16, função da mulher. E disse Deus à mulher: multiplicarei grandemente a sua dor e a tua conceição, com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Irmãos, é a Bíblia aqui, não é pastor Levi, não. Está escrito aqui: ele te dominará. Pois você acerta lá em casa, viu? É a Bíblia que fala. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, eu vi alguns irmãos sorrindo aí, graças a Deus, aleluia. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, meus irmãos, é o seguinte: a primeira função da mulher é que ela procrie e tenha filhos. Mas uma das funções também, que é parte da mulher, é que ela auxilie o seu esposo, ela ajude o seu esposo. E aí nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque na sociedade que nós vivemos, acontece o seguinte: aqui a gente vive de trabalho que algumas vezes são part-time. E as mulheres, elas têm trabalhos mais fixos. E chega num determinado período do ano que as mulheres quase que sustentam a casa. E por esse fator, as mulheres ganham uma posição que não é bíblica. A mulher passa a querer dominar a coisa. Quem manda aqui sou eu. Meu Deus mesmo. E o marido vem assim: sabe, mulher, eu estou precisando de um dinheiro, né, daquele jeito. E a mulher já estufa e fala: não, aqui, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, porque senão a gente foge do que a Bíblia está ensinando para a gente. O lugar da mulher é a auxiliadora, a adjuntora, é aquela que ajuda. E não é aquela que desestimula o marido. Tem mulher que desestimula. Eu trabalhei com um rapaz, meus irmãos, que a gente não tinha trabalho, mas ele tinha que ficar na rua. Ele falou: se eu voltar em casa é perigoso eu apanhar da mulher. Mulher não deixava ele ficar em casa. Eu vou trabalhar e tu vai ficar em casa? Vagabundo. Desculpe a expressão. Irmãos, o papel da mulher na família, a função da mulher é ser auxiliadora, ajudadora. E eu não estou falando simplesmente também, meus irmãos, na função financeira. É na função administrativa da casa, em todos os sentidos. Os irmãos se recordam de uma vez que eu falei aqui de 50 par de sapato, 80 bolsas, 90 vestidos e coisas assim por diante. Não é a minha esposa não, é outras por aí. Mas a mulher, meus irmãos, ela tem que ter um cuidado, um balanço. O marido está ali procurando de todas as formas economizar. E aí a mulher, Menses, olha, tem uma promoção na Menses, vamos tocar no cartão. Tem uma promoção aqui de não sei o que lá, toca no cartão. E depois o marido fica por aqui, de dívidas, e não consegue saldar as dívidas. Por quê? Porque a mulher não auxiliou corretamente.
Porque a mulher não ajudou. E eu não sei, meus irmãos, se você já ouviu essa frase, mas eu trabalho também, eu tenho direito. Lógico, eu concordo em números, gêneros e grau que a mulher tem direito. Mas primeiramente, meus irmãos, nós temos que observar se é algo que necessita, se é algo que a família precisa, ou simplesmente se não é algo para um orgulho, uma vaidade ou coisas que o valha. Quero trocar o jogo de quarto, mas a gente comprou esse o ano passado, mas já ficou velho. O jogo de sala, meu bem, quero trocar. Irmãos, a gente tem, são coisas de família, mas são coisas que a gente precisa, são coisas que a gente já sabe, mas são coisas que a gente precisa falar, porque a Bíblia nos ensina que nós precisamos ser administradores e a mulher auxiliadora. Mas olha, homens, não vai ficar dando risada só, que tem pra gente também, viu? Qual é a função do homem nessa instituição chamada família? Ah, meus irmãos, aí é pesado. Segura aí, meu irmão. Segura aí, que aí é pesado. A Bíblia fala, meus irmãos, que o homem, eu e você que somos pais e chefes de famílias, somos sacerdotes da família diante de Deus. Isso significa que um dia eu e você, que é pai, vamos sentar diante da presença do Altíssimo e Ele vai requerer sobre a administração da minha e da sua casa. Deu para imaginar a responsabilidade? A esposa que eu dei para você, os filhos que eu coloquei na tua mão, os bens materiais que eu dei para você, presta conta agora. Os irmãos viram? O Senhor fala para o homem o seguinte, Gênesis 3:19, olha, homem, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque delas foste tomado, portanto és pó, e em pó te tornarás. Em outras palavras, homem, você vai ser o provedor da sua casa, você vai ser o administrador da sua casa, você vai ser aquele que delinea os passos que a sua família deve andar, tanto espiritualmente, como administrativamente falando. Em outras palavras, meus irmãos, os meus filhos vão procurar ser os meus imitadores. E sabe uma coisa que eu achei interessante uma vez? Em uma dessas brincadeiras de família, alguma coisa do gênero, eu estava lá na mesa junto com os meus filhos, a gente procura muito, meus irmãos, é muito importante isso, você se juntar com seus filhos na mesa, senta com eles, conversa com eles, não come lá na frente da televisão não, olha, senta na mesa, conversa, diálogo com os filhos, com a esposa, com o marido. E a gente estava brincando lá, alguma coisa, daí ela falou assim, pastor, hein? Eu falei, opa, os meus filhos estão me vendo, meus irmãos. Os meus filhos estão me vendo. Pastor, hein? Ontem a gente estava voltando lá do culto. Aí a Simeia falou uma brincadeira ali. Aí a Jéssica, pastor, hein? O exemplo, meus irmãos. Os nossos filhos estão vendo o nosso exemplo dentro da nossa casa. Irmãos, as brigas que alguma vez tem dentro do lar, não vou dizer briga, que briga é forte, né? Algumas assim, discussões, aquela coisa assim, né, que os irmãos sabem. Ou será que só tem na minha casa? Será que é só na minha? Misericórdia, amor, a gente precisa então, porque só tem na nossa. Mas é aquelas coisas assim que algumas vezes dá um choquezinho, que é natural, faz parte do casamento também, meus irmãos, viu? Porque se tiver tudo assim alinhadinho, tem alguma coisa errada aí. Alguém tem um probleminha. Porque, irmãos, vocês foram criados em ambientes separados, diferentes. Um foi criado no norte, outro no sul. Famílias diferentes. Vocês têm que ter algum momento que vai ter algum choque de argumento. Mas faça isso com cautela, com delicadeza, tá? Mas é nesses momentos que os filhos estão vendo. Papai gritou com a mamãe. Mamãe gritou com o papai e pegou lá uma colher de pau e... Os filhos estão vendo esse negócio. E aí, meus irmãos, se recorda daquele exemplo daquela mulher que reuniu os filhos, trouxe algumas bolsas de roupa
E terminou o culto, a mulher ficou lá, o pastor falou: ô minha irmã, já terminou o culto, vamos embora. Ele falou: não, pastor, nós vamos mudar aqui para a igreja. Mas como é que é esse negócio? Não pode, aqui não. Ela falou: não, pastor, é o seguinte, é que aqui na igreja o meu marido é um santo homem de Deus, homem bom. Mas quando esse homem chega em casa, a coisa fica feia. Irmãos, qual é a função do homem? É ser provedor, é aquele que dá exemplo. É aquele, meus irmãos, que quando o filho olha para ele, o filho fala: eu queria ser igual meu pai. Eu louvo a Deus, meus irmãos, pela vida dos meus pais. Louvo a Deus pela vida deles. Louvo a Deus, meus irmãos, pela vida do meu sogro e da minha sogra. Conhecia eles ainda, quando nem ainda namorava a Simeia. Foram pessoas que nunca se intervieram no nosso relacionamento como família, de casamento. Não, nunca. Eu sei que eles oram muito por nós. Mas se tem alguém aqui também que é pai, você tem que ter muito cuidado e muita sabedoria de Deus, porque quando os seus filhos se casarem, você tem que ser uma bênção para o casal e não um estorvo. Será que estou pegando muito pesado ou é a palavra de Deus que nos ensina isso? Porque corremos, meus irmãos, esse risco. Corremos esse risco. Ah, não, minha filha, não é assim que meu filho gosta da comidinha, não. Oxe, que negócio é esse? Deixa a mulher que saiba aprontar a comida do marido, gente. E acontece. Então, algumas mães aqui, que vão ser futuras sogras, cuidado com esse negócio. Ore, melhor é orar. Deixa queimar o arroz, deixa queimar as panelas, mais para frente se resolve. O sogro também tem que tomar muito cuidado. A maneira que vai falar com o novo casal. Irmãos, tem tanta coisa linda para falar de família, meus irmãos. E é tudo projeto de Deus. E está tudo aqui na Bíblia, não tem jeito de errar. É que algumas vezes, meus irmãos, nós não paramos e vamos novamente meditar na Bíblia. É por isso que Deus prepara esse culto aqui tão bonito, para fazer com que a gente novamente venha se lembrar das coisas que a gente tem que usar em família. As ferramentas que Deus tem dado para nós em família. O importante, meus irmãos, é o seguinte: família é propósito de Deus na terra. Pronto, ponto final. Família é propósito de Deus. Talvez você ainda é solteiro. Saiba que família é uma bênção. E é projeto de Deus. E olha, meus irmãos, baseado nesse versículo que eu li, foi quando, primeira vez, Deus fala a respeito de família. E ele fala o seguinte: olha, Abraão, vou fazer um seguinte com você. Você sai aí do meio da sua família, que eu tenho que formar uma outra geração com você. E dentro dessa geração, eu vou te fazer uma promessa. Eu vou abençoar todos que te abençoarem. Vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Olha, mas tem o seguinte: em ti, em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Aleluias. E hoje, meus irmãos, nós somos abençoados por causa dessa promessa que Deus fez para Abraão. Sabe por quê? Em poucas palavras, os irmãos sabem que, como diz o dicionário Aurélio brasileiro, o dicionário, ele fala que famílias são pessoas do mesmo laço sanguíneo que vivem juntos no mesmo local. Irmãos, o Senhor veio para os judeus, veio para os seus não o receberam. Mas olha, abriu-se uma porta para que eu e você pudesse fazer parte dessa família. Olha, quando nós viemos aqui e participamos da Santa Ceia, comungamos com o Senhor, no partir do pão, no cálice, irmãos, isso está nos dando agora a oportunidade, meus irmãos, de ser parte da família de Deus. Porque agora nós temos comunhão, comungamos com Cristo, no corpo e no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando ele faz uma promessa aqui para Abraão, Abraão, olha, em outras palavras, da sua descendência vai ser levantado um, chamado Jesus Cristo, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. É por isso que a minha família, a sua família é abençoada, porque nós fazemos parte da família de Cristo Jesus. Aleluia. Gostaria que os irmãos repetissem comigo: a minha família
é projeto de Deus. Que Deus os abençoe e abençoe a sua família nesta manhã em nome de Jesus.